noite, pessoal. Vamos fazer a correção daquela N1 ainda sobre os gráficos, tá bom? Que eu fiquei de fazer com vocês, mas tá complicado aqui, que eu comprei um suporte aqui, não tá dando certo. Vou tentar fazer aqui com a mão mesmo, tá? Então, esse gráfico aqui, a gente tá vendo que ele trata de quê? Da altura de alunos da quinta série, não é isso? Vocês vejam aqui, todo gráfico, ele tem esse eixo aqui, que é o eixo vertical, onde a gente coloca uma das informações, e aqui o eixo horizontal, onde também a gente acrescenta informações. Nesse caso aqui, no eixo vertical, vocês estão vendo que são o quê? O número de alunos. Observem que o importante é que vocês deem o mesmo espaço daqui para cá em todos, tá certo? E essa graduação, vocês é que escolhem. Vocês podem dar de 1 em 1 centímetro, ou de 1 em 1 centímetro, meio centímetro, tá certo? Nesse caso aqui, se vocês fossem dar 1 centímetro, vocês iriam usar 14 centímetros, porque aqui o número de alunos vai até o quê? O 14. Então, para o gráfico não ficar muito grande, vocês podem ir dando um intervalo de 2 em 2, ó. Aqui sempre a origem tem que ser 0, tá? Então, 0, aí o próximo 2, 4, 6, 8, 10, tá certo? Vocês poderiam colocar de 0 já a partir... Aqui seria 5, 10, 15, 20, ou então 1, 2, 3, 4, 5. O que não pode é pular do 1 e aqui colocar, por exemplo, 0, 1 e aqui 5. Não pode. Isso aqui é uma reta numérica, tá certo? Então, essa sequência aqui tem que obedecer esse padrão, tá? Sempre tem que ter essa regularidade. Aqui, esse gráfico aqui, ele é um gráfico quê? De colunas, tá certo? E vocês vejam que aqui as idades, as alturas, elas foram agrupadas, tá? Que esse assunto aqui a gente tá vendo agora na N2, que eu vou já fazer com vocês para a aula de amanhã, que é uma recapitulação daquela quarta aula que a gente viu sobre como organizar os dados em classes, tá? Então, esse gráfico aqui, ele organizou em intervalos de classes, ó. Aqui ele pegou a altura de 135 centímetros a 140 centímetros, tá? Ou seja, pessoas que têm de 1,35 centímetros a 1,40 m, tá? A quantidade de pessoas que tem essa faixa aqui de altura são 2 pessoas, tá certo? Aqui, de 141 a 145 centímetros, aqui a gente tá vendo que é o quê? 7 pessoas, tá certo? E assim vai. Vamos ver o que ele tá perguntando agora. Deixa eu rolar aqui a barra aqui. Ele pergunta aqui, qual o assunto tratado no gráfico? A gente vê que é o quê? Altura de alunos da quinta série, tá certo? Depois, ele pergunta, quais os elementos que foram pesquisados? Foram as alturas, né, de alunos da quinta série, tá certo? Depois, ele pergunta, qual o título do eixo vertical? Eixo vertical é esse aqui, ó, número de alunos, tá? Opa, gente, desculpa aí que a filmagem aqui, eu tô segurando o celular, tá complicado. Eu comprei um suporte aqui, já tentei de tudo quanto é jeito aqui, não deu certo. Tô segurando na mão mesmo, é o jeito. Qual o título do eixo horizontal agora? A gente tá vendo aqui, ó, que são as alturas, né? Que elas estão agrupadas em classes. De 1,35 metros a 1,40 até 1,66 até 1,70, tá certo? Aqui foi agrupado em classes, né? Então, a gente vê que no eixo horizontal... Opa!
a gente vê que no eixo horizontal estão as alturas em centímetros, né? Aí ele pergunta aqui, olha, como está sendo graduado, ou seja, dividido o eixo vertical? É o que eu expliquei aqui para vocês, ó. Está sendo agrupado de 2 em 2, ó. 0, 2, 4, 6, 8, tá certo? Ah, mas e se eu quiser representar o 7? Eu sei que 7 está entre 6 e 8, então a gente pega aqui a metade, vai colocar 7, entendeu? Fica melhor para marcar, tá bom? Mas isso aqui fica a gosto aqui para que dê menos trabalho na hora de elaborar o gráfico. Tá certo? Quantos alunos, ele pergunta aqui, olha, quantos alunos tem entre 1,56 a 1,60 de altura? Vamos voltar lá no gráfico. 1,56 a 1,60, aqui, ó. A gente vê que de 156 centímetros a 160 centímetros, ou 1,56 centímetros a 1,60 m, a gente vai ver que a quantidade, ó, é só você vir aqui e olhar. São o quê? 12 alunos, tá certo? Sempre aqui, gente, sempre subindo e vendo aqui para vocês interpretarem os gráficos, tá? Deixa eu descer aqui. Aí aqui depois ele pergunta os tipos... Meu Deus do céu, parecendo esse Lázaro aqui. Os tipos de gráfico mais utilizados, né? Aí a gente tem esse gráfico aqui. Gente, esse gráfico aqui, esse número aqui passou errado. Esse número aqui, eu acho que ele tá meio... Ele não tem, é só milhões de pessoas, tá? Então aqui a gente tem esse outro gráfico aqui, ó. Mortes por doenças pulmonares, tá certo? Aí ele tá marcando aqui, ó, a quantidade de mortes por doenças pulmonares. Vamos ver aqui o que ele pergunta. Ele fala assim, observando o gráfico, responda. Quantas pessoas fumam 15 cigarros por dia? Vamos lá. 15 cigarros por dia, ó, você vem aqui... Nesse eixo horizontal está a quantidade de cigarros por dia. No eixo vertical, nós temos a quantidade em milhões de pessoas. Se aqui está escrito milhões de pessoas, quando você fala 60, você tem que falar 60 milhões de pessoas, tá certo? Então, 15 cigarros por dia correspondem a 60 milhões de pessoas. É que esse gráfico aqui, na hora que eu fui colocar, ele não ficou bem alinhado, tá? Que esse tracinho, esse 60 é para ficar bem aqui, ficou tudo abaixo, mas é porque eu não consegui alinhar direitinho, tá? Então, a gente vê que pessoas que fumam 15 cigarros por dia são 60 milhões, tá bom? Ai, deixa eu tirar aqui. Deixa eu descer aqui, gente, ai, desculpando aí, mas tô aqui filmando pelo celular aqui. Ele fala assim... qual o número de pessoas que fumam 25 cigarros por dia e morrem por doenças pulmonares? E as que não são fumantes? As que fumam 25 cigarros por dia, a gente está vendo aqui, ó, pela altura aqui, passou de 100, tá dando os 115, né? Ficou entre 100 e 120 aqui, a metade aqui tá dando os 115. 115 são as pessoas que fumam 25 cigarros por dia. E as que não fumam, aqui está numa altura o quê? Dos 5, né? Dos 5, 5 milhões que não são fumantes. Só que ele pergunta, além disso, ele pergunta o quê? Descendo aqui, meu Deus, esse mouse está péssimo. De quanto é essa diferença? Né? Então, a diferença aqui, vocês vão pegar 115 menos 5, tá certo? Que vai dar o quê? 100 milhões de pessoas, tá certo? Essa seria a resposta. Continuando aqui. Nós temos esse terceiro gráfico aqui, que é um exemplo aqui do gráfico de linhas.
Ele fala assim: observando o gráfico, responda. Ah, não, é o de baixo aqui, desculpa. Ele fala assim: padrões do crescimento do ser humano. Não sei se está aparecendo para vocês aqui essa coisa aqui, mas espero que não. Agora aparecendo notificação aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui é um gráfico, tá? Que ele é um gráfico em linha que está mostrando o padrão de crescimento do ser humano. Como que ele vai desenvolvendo a sua altura em centímetros. E aqui no eixo horizontal nós temos o tempo em anos, tá certo? Vamos ver aqui o que ele pergunta aqui. Tá, aí ele fala aqui: quanto essa pessoa cresceu de 1 até os 5 anos, né? Vamos ver aqui. A pessoa quando nasce aqui, ó, quando 0, ela já, vocês estão vendo que esse gráfico está sendo marcado a partir daqui, ó. A gente nasce geralmente com 52 centímetros, 53, não é? Então, tá acima de 40 aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, que aqui a altura tá em centímetros, tá? Então, aqui, ó, tá em 50, 52 centímetros. Ele quer saber qual... Cadê? Quanto que essa pessoa cresceu de 1 até 5 anos. Quando ela tinha 1 ano... Então, você vem aqui, tempo, né? Então, aqui, no tempo de 1 ano, ela tinha o quê? 80 centímetros, não é isso? E ele quer saber quanto que ela cresceu de 1 até 5 anos. Com 5 anos, tá aqui, porque isso aqui é o tempo, só lembrando. Então, no tempo de 5 anos, ela estava com quanto? Com 100 centímetros. Então, de 1 para 5 anos, quanto que foi essa diferença? Ela estava com 80, com 1 aninho de idade. Quando chegou em 5 anos, ela já estava o quê? Com 1 metro, né? Ou 100 centímetros. Então, a gente vê que o crescimento foi de 20 centímetros, tá certo? Passando aqui, continuando. Nós temos esse outro gráfico aqui, que é um gráfico em linha. Ele está mostrando aqui a variação de certo artigo produzido no Brasil, representada no gráfico, né? Tá. Aí ele pergunta aqui. Peraí.